Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Relatório da PF revisado por Moraes aponta plano de fuga de Bolsonaro e classifica provas como robustas e incontestáveis. É isso mesmo. A Polícia Federal revelou nesta terça-feira 26, após a retirada de sigilo autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, um extenso relatório que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de envolvimento direto em um plano golpista para se manter no poder após as eleições de 2022. Com quase 900 páginas, o documento detalha estratégias de sabotagem institucional, articulações clandestinas e até um plano de fuga elaborado caso houvesse intervenção do STF ou cassação da chapa presidencial. Segundo a investigação, um dos destaques do esquema seria a saída de Bolsonaro do país em caso de desdobramentos judiciais que inviabilizassem sua permanência no poder. Os documentos indicam que o plano teria sido elaborado em 2021 e ajustado ao longo de 2022, como parte de uma estratégia mais ampla para garantir a continuidade de Bolsonaro no poder. De acordo com a PF, Bolsonaro não apenas sabia dos planos, como deu aval às ações de seus aliados. A investigação aponta que ele revisou pessoalmente a chamada Minuta do Golpe, um documento que previa a decretação do estado de sítio e uma intervenção direta do Poder Judiciário. Além disso, o relatório menciona discussões que incluíam até a possibilidade de assassinato de lideranças políticas como Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Parte dessas tratativas teria ocorrido em reuniões dentro do Palácio do Planalto, reforçando a gravidade das acusações. Muita coisa, num Brasil tão pródigo, como o Silvio disse, numa semana, né, tão tensa, tão pesada, uma semana de 18 dias praticamente, né? Essa é a sensação. Por onde você vai começar, João? Pitoli, são muitos assuntos. Eu queria começar aqui por conta desse inquérito da Polícia Federal, que foi divulgado ontem. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo e a Polícia Federal disse ter identificado provas ao longo da investigação que mostram de forma inequívoca que o ex-presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava concretizar o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Segundo o relatório da corporação, desde 2019, Bolsonaro propagou informações falsas sobre o sistema eleitoral, tentou cooptar as Forças Armadas e tinha ciência de todos os passos do plano coordenado por seus assessores, militares e integrantes do governo. Apesar de a Polícia Federal ter indiciado o ex-presidente no mesmo inquérito que contém as investigações sobre o golpe de Estado e dizer que ele planejou, atuou e teve aí domínio desses atos, o ex-presidente não é citado como integrante de nenhum dos núcleos de atuação para consumar, de fato, esse plano. E aí, Pitoli, a gente tem vários trechos aqui desse relatório, eu destaquei alguns aqui. Em 5 de julho de 2022, Bolsonaro se reuniu com os então ministros Anderson Torres, da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Augusto Heleno, do GSI e o secretário-geral da Presidência, Mário Fernandes. Segundo a Polícia Federal, a reunião tinha o objetivo de incentivar membros do governo a propagar informações falsas sobre fraudes e manipulação eleitoral também. Em 22 de novembro de 2022, o PL protocolou um documento intitulado Representação Eleitoral para Verificação Extraordinária. Isso foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. A sigla pedia anulação dos votos computados pelas urnas fabricadas antes de 2020, que argumentava que alguns modelos não tinham o número de identificação correto e que isso as impediria de vincular a urna eletrônica aos documentos criados por ela. Tem outro trecho também que diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia e concordava com a carta que seria usada para pressionar o então comandante do Exército, general Freire Gomes, e o alto comando a aderirem ao golpe. Segundo a Polícia Federal, o documento fazia parte de uma estratégia para incitar os militares a pressionar o comando do Exército e aderir à ruptura institucional. Bom, mais alguns trechinhos aqui, Pitoli.
O golpe seria em 15 de dezembro de 2022. Esse golpe estava marcado para essa data, quando era esperado que Bolsonaro assinasse o decreto golpista. No mesmo dia, Alexandre de Moraes seria preso e possivelmente morto por militares envolvidos nesse esquema. Bolsonaro teria deixado o Brasil no final de 2022 após não conseguir o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Isso tudo quem está dizendo é a Polícia Federal. Tem uma frase que diz o seguinte: Lula não sobe a rampa. Ela consta em um papel com o que parecem ser etapas da Operação 142, em referência ao artigo da Constituição. E aí, no último item está escrito: Lula não sobe a rampa. A Polícia Federal diz ter identificado provas ao longo de toda a investigação que mostram aí a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro planejando e atuando aí de forma direta nessa questão aí do golpe de Estado. Só para encerrar, mesmo com o golpe não acontecendo na data prevista, os envolvidos seguiram aguardando uma oportunidade. Segundo a Polícia Federal, Mauro Cid continuou solicitando informações sobre a movimentação de Moraes ao coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor do presidente da República. O ministro era identificado pelo codinome Professora. Professora? Que não combina com ele, né? Não combina. Não combina, professora, não combina. Já vi, bom. Ô, Pitoli. Que codinome estranho. Só lembrando aqui, essa investigação que foi concluída pela Polícia Federal na última quinta-feira levou ao indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, certo, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Valdemar Costa Neto também. Bom, vamos lá. Olavo e Silvio, a sensação que eu tenho diante do que a gente está ouvindo e de tudo que nós estamos acompanhando ao longo dos últimos tempos, é que de fato nós temos um juiz, um ministro do Supremo, que persegue. É um cidadão que persegue. Vou justificar minha fala e vou passar a palavra para vocês. Percebeu os atores? Mauro Cid, não sei o quê, falando com Marcelo Câmara, porque os atores, o Anderson Torres ali atrás, em julho, não sei de onde. O Anderson Torres, eu sei porque eu tenho contato, e o Anderson Torres nos assiste, inclusive, né? Eu sei que ele nos acompanha diariamente. E a vida do Anderson Torres está destruída. Destruída. Silvio, eu tenho contato com a família do Anderson Torres. Você não imagina a situação que está a mãe doente, um câncer terminal, o filho não pode visitar, ficar com a mãe. É um nível de crueldade, de maldade, de perversidade que mostra o seguinte: eles tiveram sim acesso a esses documentos ao longo dos últimos tempos. Esse cidadão, ele decidiu perseguir. Esses queriam acabar comigo? Mesmo que o plano não tenha sido executado, hein? Eu vou acabar com vocês. É nítido que virou uma perseguição implacável. Felipe Martins, o Câmara preso, enfim, foi preso também. Mauro Cid, que viveu. Então percebe o seguinte: essas prisões que não se justificam ao longo do caminho trazem agora, a partir desse relatório, a nítida percepção, e é uma percepção, de que o que de fato aconteceu com estes presos, prisões injustificadas, foi uma perseguição. Você não queria? Você não me chamou de professora? Porque ele descobriu. Você não me chamou de professora? Agora você vai se ferrar. Você não queria um golpezinho lá atrás? Você vai se ferrar. Porque a vida destes, em especial, eu faço um destaque aqui para do Anderson Torres. A vida está destruída. Olavo, cheira a perseguição de fato. Pingo. Você fez a leitura da percepção do Brasil. Pitoli trouxe a voz do país. Qual segurança jurídica nós temos nesse julgamento? Na semana passada eu fiz um comentário aqui, no início. É política ou é uma questão judiciária? É uma questão política ou judiciária? É o judiciário agindo como ente político. Essa é a minha opinião. Observa comigo. Vamos junto. Vou dividir em 2 pontos breves. O primeiro, fritura.
fritura. Desde o início do relatório da Polícia Federal, houve uma seletividade de divulgação. Quem teve as informações, quem obteve as informações em primeira mão foi a Globo e a CNN. Iniciou um processo de fritura e de elucubração, porque não tinha fato, tinha que lançar as ideias, ninguém conhecia o texto, talvez alguns lá dentro conhecessem, iniciou o processo de fritura. O processo de fritura durou uma semana e pouco. Agora, você está achando assim, agora vai para o PGR para ver se oferece ou não denúncia. Beleza, vamos tirar o sigilo. A notícia começa a ser requentada, estamos nós fritando de novo. Quem faz a leitura inteira de um relatório de 800 ou 900 páginas? 884 para ser exato. Demanda a leitura. Agora, a leitura é isenta. Não é a leitura que o judiciário está fazendo agindo como ente político. Essa é a minha opinião. Se você quiser discordar, fica à vontade. Mas que leitura é essa que é feita? Quem pegou a matéria do Estado de São Paulo de hoje e destrinchou o que foi colocado ali, cada acusação? O que nós temos de fato são ilações, são histórias de um golpe que não foi perpetrado. Foi um golpe que não aconteceu. Eu até separei aqui já na segunda parte do comentário, caminhando para o final dele, o artigo do Código Penal que estabelece o crime de tentativa violenta contra o Estado Democrático de Direito. Tem duas ações. Ele fala em tentativa, começa com a palavra tentar, mas o final do tipo penal coloca assim: impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Quantos minutos o pretenso golpe, porque não foi golpe, é o pretenso golpe, quantos minutos houve interrupção, por quantos minutos se deu a interrupção das instituições do Estado Democrático de Direito por conta de um golpe que não existiu? Em nem um minuto. O tipo penal não está completo. Não houve execução. Não houve execução efetiva. Mas foram lá, vigiaram o ministro do STF. E vigiar é crime? Houve algum crime na conduta até então realizada? Não houve. Não houve. Agora, nós temos fortemente uma construção política, estranhamente, que acontece aqui nesse final de 2024, e nós temos eleições em 2026. Essa construção política e a ausência de segurança jurídica num tribunal em que o juiz é a vítima, é o promotor, poderia ser a testemunha e não o juiz, não traz segurança jurídica nenhuma. Silvio, eu tenho defendido já aqui há algum tempo e conversando com o doutor desembargador, doutor Sebastião Coelho, na sexta-feira aqui, na sexta-feira aqui na rádio, ele concordou, né, comigo quando eu digo o seguinte: existe hoje uma triangulação perigosíssima do Brasil, que é a Polícia Federal do Lewandowski, que é o Paulo Gonet, sócio do Gilmar Mendes, ex-sócio, enfim, do Gilmar Mendes, e o Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe como está agindo. Nós não temos hoje a tranquilidade de saber que, esse cara aqui avançou, mas fica tranquilo, a PGR não vai aceitar, porque ali tem técnica, vão usar de toda a técnica possível para dizer, isso aqui não tem fundamento, não foi aplicado, tal. Não, mas a Polícia Federal não vai cumprir uma ordem incumprível, porque a Polícia Federal tem um protocolo a seguir e tal. A gente não tem mais isso, Silvio. E mostra exatamente esse cenário, que a perseguição prevaleceu. O que nós acompanhamos se justifica a partir de agora, e reforço a minha fala, né, com todos esses citados, alguns dos indiciados, perseguição. Por quê? Muito provavelmente a professora sabia de tudo com antecedência, por conta do que foi chegando para ele, e foi perseguindo. Nitidamente, não me escapa outra. Só que sem nenhum freio, Silvio. Diretor, eu acho que a gente pode enumerar algumas coisas, né? Enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui. Bom, primeiro, e tenho dito isso abertamente, esse documento de 884 páginas, ele é muito ruim. Ele foi muito mal feito. Parece uma colcha de retalhos que acaba ficando toda torta.
não há materialidade ali, além da questão de planejar ou tentar sequer ser crime, se configurar em crime de fato. Além de tudo isso, tem elementos muito ruins ali. Alguém de fato acredita, é um desafio à inteligência do brasileiro, do pagador de impostos. Alguém de fato acredita que aquele grupo que tinha 5, 6 pessoas, mas que poderia ser maior, se tomado todos os indiciados, 37 pessoas, iriam dar um golpe de Estado e tirar um governo posto? Aliás, eles se referem a 15 de novembro, então era um governo eleito num território com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, sem aparato bélico, porque as referências que tem ali, um militar não conseguiu pegar um táxi em Brasília, por isso que o golpe falhou. A outra é um Fiat Palio, que fez o deslocamento de Brasília para Goiânia. A gente começa a desconfiar. Depois, a minuta do golpe seria a cereja do bolo, né? A prova final. Pois bem, alguém imprime uma minuta de golpe de assassinato dentro do Palácio do Planalto e guarda a prova que pode incriminá-lo? E outra, alguém imprimiria um pedaço de papel ali para dizer, olha, estamos dando um golpe amanhã, ou vamos assassinar um ministro, um presidente envenenado, enforcá-lo em praça pública? Eu acho que o último enforcamento no Brasil deve remeter isso aí a 1800. Então, tudo não é crível. O que a Polícia Federal produziu ao longo de muito tempo, porque gastaram muito tempo, gastaram muitos recursos. Essas operações, elas têm deslocamentos pelo Brasil inteiro para prender pessoas, busca e apreensão, até a conta de luz e o ar-condicionado onde o sujeito está trabalhando. Isso tudo é muito custoso. Gastaram tudo isso para tentar criminalizar a direita e prender o presidente Jair Bolsonaro, que hoje não estaria no jogo eleitoral. Ele é o favorito até em pesquisas, que eu não acompanho, não gosto, mas ele aparece já em primeiro lugar hoje, por exemplo. Só que ele não está apto para disputar uma eleição, inelegível. Então, olha onde a gente chega. É uma perseguição, você está coberto de razão. E aí, Pitolio, eu tenho insistido nessa fala de que a política ela se resolve. A política tem os seus caminhos. Política não se faz dentro de tribunal, porque aí vira perseguição, aí vira polícia política, a polícia passa a atuar com uma finalidade, aí a gente sai de uma democracia constitucional e embarca em outro regime, que aparentemente é o que está acontecendo no Brasil. Uma mudança forçada de regime. A política se resolve. Vou citar aqui um exemplo que me vem aqui na cabeça imediatamente. Os dois maiores inimigos no governo Lula, no começo do governo Lula, era Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, né, do PFL, à época, que depois virou DEM, depois foi mudando de nome, hoje é qualquer coisa, que é um pedaço lá do União Brasil. E o presidente Lula. Na eleição de 2006, a briga é tão feia para a eleição da Bahia que o Lula chama o Antônio Carlos Magalhães, que era conhecido como Leão do Nordeste, de hamster. E o Antônio Carlos Magalhães chama o Lula de rato gordo etílico. Eles brigaram muito feio. Depois, quando o Antônio Carlos Magalhães ficou doente, em 2007, no ano seguinte, o Lula foi visitá-lo. O Lula já fez esses gestos. Eu não estou aqui defendendo o PT, nem o Lula, todo mundo me conhece, sabe das minhas posições. E estou só querendo dizer que política se resolve. Eu já vi no Senado ser resolvido nas crises de Renan Calheiros, já vi Jader Barbalho, a gente conhece, a gente já viu o Mensalão, a Ação Penal 470 de 2005, né, que ela acaba sendo julgada em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso colocar a bola no chão e perceber que a política perdeu espaço para a polícia. E a polícia está, sim, sendo manipulada por uma corte superior. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.